sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Conforme prometemos no último programa, na última terça-feira, hoje vamos dar continuidade ao estudo da obra Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. E vamos continuar no capítulo 13, em que ele vai falando dos escolhos da mediunidade. Eu acho que esse capítulo vai render um pouquinho, porque ele é didático. E ele vai trazendo cada item. E, na verdade, meus amigos, se a gente tem o desejo sincero de acertar na mediunidade, a gente tem que ter consciência dos obstáculos que são apresentados, dos embaraços que são apresentados. Se nós não tivermos aquela pretensão de sermos médios perfeitos. Então, se eu tenho as minhas dificuldades, e como é que a gente mede as dificuldades? É na lida do dia a dia, meus amigos. A gente dificilmente consegue ter aquele comportamento que Jesus teria, e que nem a Rádio Rio de Janeiro, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não. Sempre é aquele momento que ele fala assim, ah, meu Deus, caí de novo. Ah, meu Deus, pensei. E a gente vai caminhando assim, porque a gente sabe o que está em aprendizado. Mas é interessante aqui o estudo, o levantamento que ele vai fazendo, para a gente começar a observar, não é no outro não, é na gente mesmo. Observar como é que está o andamento da nossa atividade, da nossa vida, enquanto médium espírita que se propõe ao exercício da mediunidade com Jesus. Então, nesse capítulo 13, ele vai analisar uma fala de Emmanuel, assim: qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Nesse trecho de Emmanuel, nós vimos no programa anterior o problema moral e o esgotamento físico-mental. Agora, hoje, nós vamos começar na questão das evocações. Ele diz assim: Allan Kardec adverte os espíritas para as evocações, porta aberta para que entidades desocupadas, zombeteiras e mistificadores veiculem notícias espetaculosas, inverídicas, mirabolantes, que agratam aos curiosos. E aí é um cuidado que a gente, como médium, tem que ter. Porque, na verdade, a maioria de nós, é o exercício diário, o exercício cotidiano da mediunidade, exercício simples da mediunidade. Muitas vezes, por um evento ou outro, as pessoas querem ver o médium como missionário. E se o médium agasalha essa ideia, daqui a pouco ele está dando revelações, como ele fala aqui, espetaculosas, inverídicas, mirabolantes, e o curioso vai ficar contente porque ele está buscando novidade. Mas, na verdade, gente, o sofredor está buscando consolo. E o crente, o espírita sincero, ele está buscando renovação. Ele está buscando elementos que o fortifiquem a coragem da fé, a mudança de comportamentos, de sentimentos. E não é na novidade, né? É nesse estudo metódico, nesse estudo simples, é na reflexão, é na busca do trabalho, da prece, que a gente vai se renovando.
E a gente observa que os bons espíritos, alguém pode falar assim, mas eles repetem. Mas um dos elementos de fixação da aprendizagem é a repetição. Repetem de forma diferente o mesmo conteúdo, porque esse conteúdo que haverá de nos elevar, que haverá de ajudar a gente a tomar uma decisão, e a forma simples. No dia, o programa gravado, né? Na última quarta-feira, nós fizemos um estudo lá no Seja, lá na Barra. E fomos com uma amiga. A gente saiu daqui da prece do grupo de Lisandro Meira e tem uma amiga, né, uma querida sobrinha que eu vi no ventre da mãe, né, que mora na Barra. E ela, sempre que a gente precisa ir para lá, ela nos leva. E naquele momento tinha a Isildinha, uma amiga também, que iria lá para assistir a reunião e visitar uma outra irmã que foi colega dela. Essa amiga da área de inglês, né? De curso, que a gente não pode falar o nome porque não pode fazer propaganda aqui pela rádio, mas de curso famoso, tudo isso, né? E muito tempo morejando nessa área, as duas morejando nessa área. E a companheira, a querida Glória, está nesse momento com os cuidados, né? Tratando de uma enfermidade. E ela iria aproveitar. Mas ela aproveitou, parou no Seja e assistiu o primeiro estudo que nós fizemos, que foi sobre transitoriedade. E daqui a pouco eu estou vendo ela sentada perto de alguém, né? E se dirigindo a alguém, tudo isso. Quem é a gente? Foi uma pessoa um pouco mais jovem do que ela, que hoje tem uma responsabilidade imensa numa grande rede de ensino de inglês. E ela, naquele momento, o inglês dela era o americano. E a própria Cambridge, né, que é o inglês, inglês mesmo, né? E ela, todo mundo fala assim, não adianta você fazer que você não vai passar, porque a sua formação é diferente, você estudou diferente. Todo mundo falou não. Mas a Isildinha falou para ela assim, faz sim que você vai passar. Essa palavra, dita há não sei quantos anos, foi o ponto de apoio em que ela fez, passou e hoje assume essa responsabilidade. Olha só, meus amigos, aparentemente é uma coisa tão simples, né? Alguém estimular o outro a fazer, alguém dar uma palavra de apoio, aparentemente é algo que parece que não tem nada a ver. Mas olha a questão mediúnica ajudando a definir uma reencarnação. Porque a partir daí a pessoa tem a responsabilidade. É claro que não é só a questão financeira, mas o trabalho de orientação de grupos, de contato com grupos, tanto os profissionais quanto os alunos, interesses familiares, tudo ali, porque alguém estimulou. Alguém foi o médium da confiança. Alguém foi o médium da esperança junto àquele coração. Coisa simples, né? Mas a gente percebe que Jesus, ele exerceu essa simplicidade. Não tem nada espetaculoso, nem mirabolante, nada disso. Foi só a criatura se colocar disponível para ser irmão. E ele continua dizendo, Martins Peralva, espíritos irresponsáveis adoram os evocadores que lhes fomentam as investidas. Os evocadores constituem, em verdade, excelente plateia para os espíritos menos elevados. E aí a gente tem uma vivência aqui no Teresa d'Ávila. Nós temos Rafael, que é um dos guias da casa, né? E temos Bernardo, que ele se coloca como ex-frei, né? É franciscano. E, na verdade, ele não aproveitou a experiência de Francisco na época, a vivência dele era festeiro, nem que seja mal, mas ele não aproveitou toda a espiritualidade que Francisco trazia, né? E aparece um espírito, que eu já falei, de nome Humberto. E aí eu fiquei muito preocupada, através da escrita, assim, não, Humberto, né? Pensando no caso Humberto de Campos, no dissabor que Chico Xavier passou, né? As questões todas, ia estar numa mistificação. E aí, num determinado momento, o Espírito escreve uma mensagem. E assina Humberto.
e coloca entre parênteses, né? Amigo do Frei Bernardo. Aí ficou claro, né? É um franciscano também, mas a coisa ficou clara, quer dizer, não é nada mirabolante, é um nome comum, mas a mensagem de consolação, de leveza, né, de apoio está sendo dada. Então a gente vai ver o conteúdo, não é só o nome. Mas às vezes o nome pode causar grandes embaraços. Para o médium, tudo bem. Mas para a casa espírita, para a divulgação da doutrina espírita, isso é muito sério. Que no fundo é o nome de Jesus que está em nossas mãos. Então, o evocador muitas vezes está ali querendo colocar o médium como cobaia e conseguir grandes revelações, grandes questões, que não é o caso, não é o propósito da movimentação doutrinária. E aí ele coloca assim: ao contrário das evocações, um dos mais sérios escolhos da mediunidade, as comunicações espontâneas, convém, acentuemos, são as mais belas, as mais convincentes, embora, numas e noutras, não devamos prescindir da vigilância aconselhada pelo codificador. E aí a gente vê essa vigilância que é a lógica, não é? E a concordância do ensino dos espíritos, que está lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre isso, né? Do Livro dos Espíritos também. A concordância. E aí, um não sabe, outro não sabe, e daqui a pouco o tema eclode. Tivemos, na nossa casa, a gente sempre faz, tal qual no Leon Denis, uma reunião, uma pequena reunião preparatória dos médicos que vão para a tarefa. E a gente aproveita para reestudar o curso de orientação mediúnica e passe, né? Que é um curso que vai trazendo pontos assim importantes, né? Um resumo de questões importantes para o exercício da mediunidade. Então todos são médiuns, já estudaram o livro dos médiuns, passaram pelos estudos, mas todos nós necessitamos rever. E aí naquele momento estava o querido amigo, irmão Adalto, né? E a gente sempre pede para um ler o Evangelho, outro lê o texto, outro faz a prece. Esse trabalho coletivo, né? É que agrada tanto aos espíritos e que faz parte já da rotina da casa espírita. E quando o Adalto acabou de fazer a prece, o Heber, né, viu a Júlia, nossa amada Júlia, né? Júlia Valverde, que foi a esposa dele, que desencarnou há uns meses, ela sorrindo para ele. Ela sorrindo para ele, né? Ele fazendo a prece. Acabou ali. Na hora, aí fomos para a reunião, na hora lá do cafezinho, aí o Adalto virou e falou para Heber assim, os dois um casal assim, muito juntos, né? Sempre juntos. Imagina o que é essa elaboração desse luto, essa viuvez. Aí ele falou que ele estava assim triste, falou assim, daqui a pouco eu vou para aí. Foi um pensamento, tá vendo, gente? Foi um pensamento dele. Ele não falou com ninguém. E aí veio a esposa sorrindo naquele momento que ele estava fazendo a prece, em que ele é médium, é trabalhador do bem, isso dando alegria ao coração dela. Olha a concordância. Simples. Não é notícia mirabolante, nem espetaculosa, nem inverídica, né? Mas são nas situações simples que trazem ao coração de alguém a paz, o alento. E traz para todo o grupo mediúnico, né, a certeza, a comprovação, mais uma vez, da imortalidade, que a gente não está trabalhando em vão, que o trabalho vale a pena. E aí, ele vem para outro ponto, que é interrogatórios. E ele vem, é outra escolha, tá? Outra dificuldade da mediunidade. Na mediunidade exercida em harmonia com Jesus e Kardec, que nos ensinam o amor fraterno, o lema é servir. E ele colocou servir em caixa alta, todas as letras maiúsculas, com abstenção da curiosidade negativa. Interrogatórios espirituais não são aceitos pelos espíritos superiores, credores do nosso respeito,
nem pelos espíritos sofredores que se magoam. Sabe o que eu penso? Aquela entrada que tem nos bancos, que na verdade é para detectar metal, mas se detectasse perfeitamente todos os metais, a gente chegaria, né, à bela conclusão que não haveria assalto. Não é isso, né? Na verdade tem o segurança, que lá no bolso ele tem o controle, e aquele controle entra e sai. E é mais ou menos pela aparência, né? Pessoas em corpos negros, né? Pessoas mal vestidas, tudo isso, quase sempre são barradas. E aí é feito dado uma olhadinha, né? Para a partir daí a pessoa ser admitida ou não naquele estabelecimento, naquele banco. Bem, e aí que coisa desagradável é na hora em que você é barrado, em que você sabe a situação, em que alguém está desconfiando de você. E nós temos muitos episódios mesmo, de lojas, né, em que as pessoas são colocadas numa situação vexatória, no interrogatório, tudo isso, gente, dando uma grande dificuldade no desenrolar do dia da pessoa. Ninguém gosta. Por que é, então, que a gente vai fazer com o outro? E aí ele fala o superior, né? O espírito superior, ele tem uma mensagem, ele tem um canal, tem um encaminhamento. E aí você começa a fazer interrogatório para testar se ele é ele, ou se ele está sabendo. É meio deselegante, né? Para não falar deseducado. E os sofredores, o espírito sofredor, ele chega, ele quer o quê? Ele precisa de auxílio. Ele precisa de amparo, e muitas vezes é um amparo urgente, porque a agonia moral é muito mais forte que a questão material. No Livro dos Espíritos, quando fala das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, e Kardec pergunta se as dores espirituais são mais violentas, mais fortes, né? Se sofre mais. Aí os espíritos falam angústias morais que são muito mais efetivas, muito mais fortes do que os sofrimentos materiais. Então quem está sofrendo moralmente precisa de amparo, de apoio. E ele fala então, o dirigente deve possuir tato para entender os espíritos que se comunicam, oferecendo-lhes amor, tolerância e compreensão. Mesmo em se tratando de entidades perturbadoras, que procuram fazer-se notadas ou se impor através de um linguajar colorido e de conceitos lisonjeiros, né? Então, mesmo nesse caso, há de haver tato. O dirigente que se preocupa excessivamente em interrogar os espíritos, à maneira dos cadastristas do mundo, pode muitas vezes ter diante de si um instrutor espiritual que não dispõe de tempo para submeter-se a interrogatório em perquisição sistemática inadequada. E aí, nesse momento, é a gente saber sempre que o trabalho não nos pertence. O trabalho é espiritual. E o trabalho não está para aquilo que ele vem falando depois. Outra dificuldade, futilidades. E ele coloca, né, nesse capítulo 13 do livro Mediunidade e Evolução, em que ele trabalha os escolhos da mediunidade, trabalhando a fala de Emmanuel. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quanto lhe expôs a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. E aí ele vem falando desse item, que é futilidades. Ele diz que o campo mediúnico é ençado de perigos, de dificuldades, de obstáculos, de escolhas, todos nós o sabemos. Dirigentes, médios e cooperadores que se preocupam com assuntos banais não devem esperar boas companhias nem bons resultados.
O semelhante atrai o seu semelhante. Quem semeia ventos, colhe tempestade. O serviço mediúnico, uma das coisas mais sérias do espiritismo, não comporta irresponsabilidade, nem desrespeitos, nem superficialidades. Então, muitas vezes, a gente perde tempo com o grupo mediúnico. Perde tempo do trabalho mediúnico, discutindo situações que não têm nenhuma relevância para a tarefa, nem para a evolução da humanidade, nem para a evolução do próprio grupo, nem para o desenrolar. E aí, nesse momento, há uma quebra do ambiente vibratório, né? E nessa quebra, o trabalho não vai bem. Não vai bem. E ele vem para o outro ponto que causa o quê? Desarmonia. E ele vem dizendo, na condição atual do nosso mundo de expiação e provas, é impossível organizar-se uma equipe mediúnica com pessoas perfeitas e sublimadas. A perfeição é ainda um objetivo a alcançar. É isso, né? Grupo perfeito? Ainda não. O que se alvitra, o que se preconiza é a formação de grupos mediúnicos integrados por irmãos que se estimem, que se entendam. Irmãos equilibrados e corretos em suas intenções, sem embargo das naturais deficiências humanas. Um grupo harmônico que trabalha com sinceridade recebe amparo dos bons espíritos que lhe sustentam as energias interiores. Vibrações antagônicas desfavorecem o trabalho mediúnico. Então, qual é o objetivo, meus amigos? É a gente trabalhar com gosto, é a gente trabalhar com Jesus, é a gente estimar o companheiro. Mas às vezes não dá para comer pizza com ele. Não é isso não. Mas a gente entender que ele é uma peça importante no trabalho. Ele é uma peça, sem ele eu não trabalharia. Então, a gente tem a ideia de equipe, a ideia de conjunto. E essa tarefa é altamente facilitada quando o médium, além da tarefa mediúnica, ele se entrega nas outras tarefas da casa, seja na evangelização, seja no setor administrativo, no setor social, porque aí a gente vai conviver com o outro num outro momento, além do trabalho mediúnico, e a gente vai aprendendo a desenvolver esse amor. E para desenvolver esse amor, meus amigos, nesse momento eu vou aproveitar esse espaço aqui na Rádio Rio de Janeiro para convidar todos vocês para no dia 8 de junho, a partir de meio-dia, das 12 horas, na Rua José Gino, número 39, Tijuca, Rio de Janeiro, o Teresa Dávila vai ter uma festa junina. Uma festa junina em que a gente vai ter os caldos, os salgados, vocês poderão almoçar aqui com a gente, né? Vamos ter os doces, vamos ter kit junino, vamos ter música, vamos ter muita confraternização, porque é isso que a gente vai desenvolver nesse amor. E vão ajudar a casa na construção da sede própria. A gente tem o terreno, tem a casa funciona, né? Mas para ficar o espaço ideal, a gente precisará fazer uma obra. E para fazer a obra, a gente conta com a cooperação dos amigos. E uma forma de cooperar é a gente participar da festa junina. Coloque na agenda, querido. Dia 8 de janeiro, a partir do meio-dia, aqui na Rua José Gino, número 39, Tijuca, Centro Espírita Fraternal Teresa Dávila. Na verdade, vai ser a terceira festa junina em nossa sede própria. Estejamos juntos, contentes, felizes. Quem não puder vir, vibra pela harmonia, pelo sucesso da festa, que na verdade é estarmos juntos, como espírita, como irmãos, como cristãos, num ambiente saudável. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.